e do sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa semana, na faculdade, teve uma exposição, uma feira de livros, e me chamava a atenção um título de um livro, de um autor norte-americano cristão, que dizia assim no título: Viciados em si mesmos. E o autor se fazia a pergunta: como a esperança do céu nos liberta do egoísmo? Viciados em si mesmos. Não viciado em jogo, não viciado em álcool ou em droga. Viciados em si mesmos. E ele recordava por meio das páginas que desde o dia que nós saímos do jardim do Éden, nós muitas vezes investimos a nossa vida buscando corresponder aos nossos desejos. E às vezes a ruína da nossa vida está nisso, porque passamos a vida buscando satisfazer e correr atrás somente dos nossos desejos. E a esperança no céu nos ajuda e nos liberta desse nosso egoísmo. Eu acredito que isso nos ajuda a entrar nesta noite no Evangelho que nós escutamos. Jesus pede àquele que perguntou o esforço possível, não o esforço impossível. Porque na vida nós podemos errar e nos perder quando nós queremos realizar aquilo que é impossível. E o Senhor, conhecendo bem o coração humano, pede o esforço possível. Só que o Senhor pede a nós que às vezes queremos passar numa prova sem ter estudado, a nós que às vezes queremos emagrecer sem fazer dieta, exercício. A nós, o Senhor pede esse esforço possível. O Senhor não pede voe, chegue ao fundo do mar, dê saltos de 4, 5 metros, não. O Senhor pede o esforço possível a cada um de nós. E deixa como ensinamento a porta estreita. O que é para nós a porta estreita? O Evangelho. O Evangelho que vai nos ajudando a tirar os excessos da nossa vida e a estreitar aquilo que na nossa vida está muito largo. Para quê? Para que na vida nós possamos cada vez mais assemelhar a nossa vida à vida do próprio Cristo, a ponto que Deus possa olhar em nós e ver o seu Filho Jesus Cristo. Para isso que nós somos cristãos, para que as pessoas possam olhar em nós e olhar a nossa vida e ver em nós o próprio Cristo. As primeiras comunidades, quando se reuniam, quem não era cristão olhava
essas pessoas e diziam: olhe como elas se amam. Olhe como elas se amam. Alguém escrevia em um artigo falando sobre as ofensas nas redes sociais, especialmente entre católicos, e essa pessoa dava a esse artigo que ela escrevia um outro título, não mais olha como eles se amam, mas dizendo: olha como eles se odeiam. Como que isso pode ser um mau testemunho, dentro e fora. Olha como eles se odeiam. Não tem nada a ver as palavras, o que escrevem, os insultos, com o Evangelho, com a porta estreita. Não tem nada a ver. Mas são numerosos, o estádio está cheio, as praças estão cheias, a igreja não tem mais nem lugar para sentar. Mas olha como eles se odeiam. Não tem mais nada que caracteriza, que se aproxima do Evangelho. E eu acredito que, se nós buscamos também viver a nossa fé como consagrados dentro de uma comunidade, é para dar esse testemunho ao mundo. Olha como eles se amam. O que é que inspira eles a viver assim? O Evangelho. Se diz que a primeira vez que São Francisco vai até o Papa para pedir que reconheça a ordem que por ele estava sendo fundada, pedem a ele que apresentem uma regra, e ele vai com o Evangelho, se apresenta diante do Papa. Nós queremos viver assim, como Jesus viveu. Eu acredito que é oportuno, diante deste Evangelho que nós escutamos aqui nesta noite, o esforço possível. Porque nós poderíamos inventar todas as práticas possíveis, espirituais, para chegar até lá. Mas o que não sai, o que nunca fica envelhecido é o Evangelho. Isso valeu para os primeiros cristãos, para os mártires, valeu para Santa Faustina, valeu para São João Maria Vianney e vale para cada um de nós. Nunca envelhece o Evangelho. Nunca a porta ficou mais larga. É a porta estreita. E nesse sentido, nesta noite, nós queremos agradecer a Deus pela vida do Lucas, que hoje, nesta missa, vai receber a sua primeira comunhão. Pedindo a Deus que possa, por meio desse Evangelho, alcançar o Lucas, que teve uma experiência de Deus e agora, de uma forma mais consciente, se apresenta ao seu altar, porque os caminhos de Deus são diversos, de uma forma mais consciente, com a ajuda da catequista, pede à igreja para que ele possa se alimentar do próprio Cristo. Não mais somente da palavra que nos alimenta, mas também do próprio Cristo, presença real na Eucaristia. Nós vamos acompanhar o Lucas com a nossa oração nesta noite, juntando a nossa voz, a voz do Lucas, para renunciar ao mal, que às vezes quer que nós fiquemos viciados em nós mesmos, e abraçar a proposta de Deus, professando a fé juntamente com Lucas em Jesus Cristo.